Antes de eu ler interrogado por Anais, eu quero explicar a vocês uma coisa. Depois do Vaticano, segundo as estatísticas, o Brasil é o país mais católico do mundo. Estamos na quaresma e domingo passado começou o Domingo de Ramos, que é a Semana Santa para os católicos e alguns cristãos. Ficou acordado de eu ler esse livro até domingo, agora, que é o domingo da Páscoa. Porém, eu sei que eu não vou terminar. Então, eu estou adiantando o máximo que eu posso. Né? Eu queria que vocês entendessem isso. Então, eu vou ler essa parte agora, que é interrogado por Anás. Após ser preso, a primeira casa pela qual os soldados levaram Jesus foi a casa de Anás. Este já havia sido sumo sacerdote, que representava o topo da hierarquia da religião judaica. No ano em que Jesus foi julgado, o sumo sacerdote era genro de Caifás. Como vimos, Jesus havia se tornado incontrolavelmente famoso. Todavia, Jesus se entregou tão subitamente que ninguém sabia que ele tinha sido preso, a não ser seus discípulos. Anás estava tenso, tinha medo de que a multidão, ao despertar, soubesse que ele estava encarcerado. Então, tão logo Jesus chegou, começou a interrogá-lo sobre seus discípulos e sua doutrina. Não queria, de fato, interrogá-lo, apenas encontrar motivos para que Jesus fosse morto. O mestre sabia, Jesus, no caso, mestre porque naquele tempo se chamava mestre, porque ele era um educador, não deixava de ser, como eu. Eu chamo meus professores de mestres. O mestre sabia que ali se iniciaria uma das etapas do seu falso julgamento. Estava convicto de que Anás não estava interessado em saber sobre seu pensamento, seu propósito. O clima era perturbador, centenas de pessoas, compostas por soldados e serviçais, o rodeavam. Almejavam saber como ele reagiria longe das multidões que o assediavam. Talvez quisessem vê-lo pela primeira vez tímido, tenso, amedrontado. Contudo, aquele homem parecia inabalável. Diferente de nós, ele não se curvava ao medo. Diante da pressão de Anás, para que abrisse a sua boca, ele dá uma resposta que soa como uma bomba diante do ambiente ameaçador. Hoje eu estou com trava-língua. Né? Ameaçador. É o meu famoso trava-língua. Eu digo isso a meus alunos. Eu tenho um trava-língua de vez em quando. Diz, entre aspas, eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e nos templos, onde todos os judeus se reúnem e nada disse em segredo. Sua resposta não termina assim. Respaldado por uma sólida autoconfiança, ele fita Anás e os soldados que o rodeiam e, sem sombra de medo, acrescenta: por que me interrogas?
Pergunta aos que me escutaram. Eles bem sabem o que eu disse. Essa resposta é a primeira em seu julgamento e tem várias implicações que serão analisadas a seguir. Falando francamente ao mundo. Ele disse sem titubear a Anás e aos presentes que tinha falado abertamente ao mundo. Ninguém foi tão franco como ele. Não tinha medo de falar o que pensava. Não simulava os segredos de sua alma. Em determinadas situações, sua segurança estava ameaçada. Por isso, a melhor coisa que ele poderia fazer para se proteger era se calar. Mas nada o fazia calar-se, mesmo sob o risco de ser linchado por seus opositores. Ele não se calava. Sua coragem mudou a história. Falou palavras que não apenas abalaram o mundo de sua época, mas também nos deixam fascinados e pasmos até hoje. Discorreu sobre pontos jamais discussados. Abordou assuntos pensados pela psicologia, filosofia, que é minha área, educação, que é minha área, e religião. O próximo, eu vou tentar adiantar o máximo, é interrogando o seu interrogador. E para explicar a vocês, essa zoada não é ventilador, nada disso. Aqui em Salvador, Bahia, Brasil, está caindo uma tempestade. Tchau, tchau.